Muito bom dia, bem-vindos. Acho que é a quarta ou quinta aula de Escola Bíblica Dominical, certo? E a gente continua no Evangelho de João, certo? Hoje nós vamos pegar aí do versículo 25 em diante, mas a gente vai fazer uma recapitulação aí do versículo 23, né? Daquilo que João Batista fala para nós aí, para a gente poder ter um melhor entendimento. Porque às vezes, como a gente tem a meta de falar o que tiver que falar em 15 minutos, quando vai acabando o tempo, né, os últimos versículos eles vão ficando corridos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui do 23 em diante a resposta de João, né? Vamos começar do 23, por mais que a gente já tenha lido na aula anterior, vamos ler de novo aí o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, e a gente continua a partir daí, tá certo? Então, a resposta de João, disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. O que isso significa, Fábio? Né? Isso significa o seguinte, que João Batista era a voz de Deus. Por definição, profeta quer dizer isso. E Jesus, em algumas ocasiões, ele se referiu a João Batista como profeta. Foi falado que João Batista foi o último profeta da lei, né? Claro. Né? Então, João Batista, ele era um profeta, e a definição de profeta é a voz de Deus. Ou seja, o profeta ele não falava as coisas de si mesmo, ele falava as coisas, eles falavam as coisas que Deus mandava eles falar. E por muitas vezes, apedrejados, correram riscos de morte, muitos morreram, foram apedrejados pelas profecias e vinham de Deus. Quem em sã consciência vai querer ser profeta de Deus quando há um risco de morrer por causa disso? Né? Hoje nós temos profetas aí a dar com pau, né? Para onde a gente olha, tem um profeta aí falando: eu sou profeta, o seu CPF, né? Então, ou seja, mas por quê? Porque não há risco de morrer, né? Eu queria ver quantos profetas iam sobrar se houvesse risco de morte. Naquele tempo, né, de João Batista para trás, havia muito risco de morte quando o cara era profeta. Tanto é que João Batista ele morreu, foi decapitado lá. Todo mundo conhece a história de Salomé, né? Então, ou seja, definição de profeta por si só é essa, a voz de Deus, né? Então aqui João Batista fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, em outras palavras, ele é a voz de Deus, tá? Jesus se referiu a João Batista como um caniço agitado pelo vento. Caniço é um pedaço de madeira, né? Que é de galho, na verdade, oco. Tá? Ele não está na planta, ele está solto de qualquer planta, ele não está plantado na terra, ele é uma madeira morta, vamos dizer assim, tá? Uma madeira que não tem vida em si mesmo, né? Não tem, você pode jogar água, nada vai acontecer, né? O que pode acontecer é até apodrecer se você jogar água nesse caniço, né? Porque ele não está plantado e conforme o tempo vai passando, ele vai ou ressecando ou apodrecendo, porque não há vida nele, tá? E ele só faz barulho porque o vento passa por ele. Aí, né? Conforme o vento passa pelo buraco que há entre o caniço. Então Jesus se referiu a João Batista como um caniço agitado pelo vento. Tá? E quem que faz essa agitação? Quem deu ordem ao vento para fazer essa agitação? É Deus. Tá? Então essa é a definição do profeta. O profeta ele não fala nada para agradar ninguém. Tá? Então, se você vê que um profeta que fala que você vai prosperar, vai dar tudo certo, vai ser as mil maravilhas, mas Jesus fala pra gente que no mundo tereis aflições, e o profeta fala: não, esquenta que esse aí que falou que vai ter aflição, não. Né? O dono da igreja não falou que ia ter aflição, e o profeta fala que vai estar tudo bem, vai tudo correr bem, né? Tá bom, né? E as pessoas gostam de ouvir coisas que agradam seus ouvidos, né? Então, o profeta ele não fala nada para agradar pessoas, tá? Ele, às vezes, até aquilo que ele fala desagrada tanto que tentam matar ele. Tenta matar, certo? E profeta, né? Se você olhar para o profeta, nem sempre eles eram tão populares, certo? A não ser que se você fosse um profeta que fazia fogo descer do céu. Aí o povo ficava meio com medo, né? Mas se você fosse um profeta que só falava a palavra, o que Deus mandava fazer,
né? Você vê o caso de Jeremias, né? O que fizeram com Jeremias? Jogaram no poço, foi para lá, foi para cá, arrebentaram ele e tal. Você vê o Micaías lá do tempo do rei Acabe, né? Jogou ele e tratou ele com pão de dores, né? Como diz as escrituras, certo? Porque falava só aquilo que desagradava o rei Acabe. Foi muito maltratado, tá? Com Elias ninguém se metia a besta, né? Porque senão o homem mandava falar, Deus, manda fogo. O sonho de Tiago e João, o evangelista João, certo? Então, você é profeta, né? Nem sempre a pessoa era bem vista por ser profeta de Deus. Vixe, era uma dor de cabeça. Se ser profeta hoje fosse como ser profeta naquele tempo, te garanto que muito profeta ia desaparecer aí, né? E hoje tem profeta tá com pau, né? Em cada esquina tem um profeta adivinhando o CPF aí da gente. Certo? Então eu queria deixar isso bem claro aí nesses 6 minutos que nós passamos, né? Que o que vem a ser a voz do que clama no deserto. Aí continua: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas? Pois, se você não é Cristo e nem Elias, nem o profeta, João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, né? E lá em João, capítulo 14, versículo 17, João, no próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, Jesus fala, né, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, se a pessoa está no mundo, se a pessoa não aceitou Jesus Cristo, ele não pode receber esse Espírito. Então, a resposta para a pergunta, se todo mundo tem o Espírito Santo de Deus? Não, não são todos que têm o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa está no mundo, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ok? Não pode receber o Espírito da verdade, tá? Mas se a pessoa já aceitou Jesus Cristo, se a pessoa anda, né, com o Senhor, já recebeu esse Espírito. Isso Jesus falou muito antes da descida do Espírito Santo. Ele estava falando que ele ia enviar o Espírito, certo? Então essa também é a resposta para aquelas pessoas que falam: não fala em língua, tem o Espírito? Tem o Espírito, tá? Porque aqui nesse tempo ninguém tinha falado em línguas. Vieram a falar em línguas depois. Então, ou seja, tem o Espírito. Porque você já tem o Espírito, né? Que fala lá, Evangelho de João 14, 17, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ainda não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tá? Então, aceitou Jesus, conheceu o Espírito Santo. Falar em línguas é só uma evidência de quem tem o Espírito Santo. Tá? Continuando aqui, no 27, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27, ele continua: este é aquele que vem após a mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Aqui nós temos a resposta para mais uma pergunta, né? Pedro pode tirar o pecado de alguém? Maria pode tirar o pecado de alguém? Eu posso tirar o pecado de alguém? João Batista podia tirar o pecado de alguém? Por mais que o batismo ele significa morrer para o mundo e nascer para Cristo, né? Esse é o significado do batismo. Ele fala aqui, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tenho poder, meu irmão, minha irmã, de tirar o teu pecado. O padre, o pastor, o bispo, o evangelista, sei lá, Maria, Pedro, João, Tiago, Judas Tadeu, Cosme Damião, Jorge, não sei, São Jorge, ninguém pode tirar o teu pecado, tá? O único
que tem condições de tirar o seu pecado, o nome dele é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Não há outro nome nos céus, na terra e nem debaixo da terra. O único nome que pode tirar o meu pecado, o único nome que pode tirar o seu pecado, se chama Jesus. Não tem outro nome. Ok? Este é aquele a qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Mas, Fábio, João Batista não era primo de Jesus? Tá? Sim, ele era primo de Jesus, mas, convenhamos, moravam em localidades distantes. Os pais de João Batista eram idosos, como diz a palavra. Então, provavelmente, quando João Batista atingiu a sua mocidade judaica, né, que é aos 12 anos, os pais deles devem ter falecido, provavelmente. Não sou historiador, tá, gente? Provavelmente. Aí, então, ele foi morar com outras famílias, dos parentes dele, ou foi para outro lado. Eu não sei quando que começou o ministério dele, que ele foi para o deserto se alimentar de mel silvestre e gafanhotos, tá? As distâncias entre as cidades eram bem distantes e não haviam automóveis que facilitavam. E se não fosse uma pessoa mais importante da família, como pai, mãe, né, tio, né, não havia esse negócio de ficarem se visitando, se não fossem tão próximos. Então, totalmente plausível o fato de João Batista não conhecer Jesus, certo? 32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vi descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Tá? E nós, eu, você, devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos ser um farol, apontando para Jesus, apontando para o caminho, mostrando para as pessoas qual caminho que elas devem seguir, que é Jesus Cristo, tá? Assim como João Batista foi, nós devemos ser essa voz que clama no deserto. Aliás, tá na pauta para os meus vídeos aí de identidade, né? Nós somos a voz daquele que clama no deserto. Nós somos um caniço agitado pelo vento, tá? E nós temos essa função, nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Quem disse isso, Fábio? Você está achando que você está podendo, hein, cara? Você querendo falar que você é o sal da terra e a luz do mundo? Sim, eu sou. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Mas que pretensão é essa, Fábio? Você também é. Não sou o único, não. Você também é o sal da terra e a luz desse mundo. Imagina, Fábio, o único que é esse sal da terra e luz do mundo é Jesus, né? Tá? Mas foi o próprio Jesus que disse, meu irmão. Jesus disse isso a meu respeito. Jesus disse isso a teu respeito. Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se a luz não alumia, para que serve? Se o sal não salga, para que serve, senão para ser pisado pelos homens? Jesus que falou isso, tá? Não se pode, Jesus também falou, não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Verdade. Se uma cidade está no ponto mais alto de uma terra, as luzes vão mostrar que ali tem uma cidade. E inimigos serão atraídos para aquele lugar se quiserem saquear. Pessoas em busca de refúgio vão ser atraídas para aquelas luzes para quererem se proteger de alguma coisa ou hospedar, alguma coisa nesse sentido. Tá? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós temos essa função de anunciar o Evangelho. Tá bom? Olha, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que ver esse vídeo hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.